Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Aqui nesse espaço respondemos suas dúvidas e questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito comercial, do direito tributário, do direito previdenciário e do direito de família e sucessões. É muito fácil. Você envia a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estamos recebendo a doutora Solange Guinteiro. Seja bem-vindo mais uma vez, doutora Solange. Obrigada, Gil. Um abraço especial aos nossos telespectadores. Estamos aqui novamente. Perfeito. A nossa primeira questão, a telespectadora de Canoas optou por não se identificar. E ela relata: meu marido faleceu e deixou muitas dívidas que estão sendo pagas pelo espólio. Agora soube que existem outras dívidas, só que o único bem que sobrou é a casa onde moro. Posso perder meu único bem, a minha casinha, por causa dessas dívidas que estão por vir? Pergunta a nossa telespectadora de Canoas, que optou por não se identificar, doutora Solange. Inicialmente, assim, é importante consignar, para conseguir entender, que as dívidas do espólio, quem paga é o próprio espólio. Né? Nesse caso aí, pelo que ela nos refere, ela só ficaria, está pagando as dívidas e só ficaria com essa casa. Né? Então, em princípio, eles não podem tomar a casa, como a gente refere, ou pedir a venda, os credores. Por quê? Porque é um bem de família. Ela já tem a propriedade de metade do imóvel, sendo companheira, esposa, né? Não vamos partir daí. Então, o que acontece? Eles não podem pegar e obrigá-la a vender em razão das dívidas, porque é aquilo que eu referi, né? Quem paga é o próprio espólio. E também, em razão ao Instituto do Bem de Família, não pode simplesmente tirar, mas tem que tomar um cuidado com o Instituto do Bem de Família, que é o caso de impostos. Para impostos, pode sim. É isso que eu ia lhe perguntar, Isso. né? Eu já não sou da área, mas já li e já ouvi relatos de casos de ações, por exemplo, com IPTU em atraso, que vai para leilão, né? O imóvel. É cobrado, é uma execução e ele é penhorável. E tem outro detalhe também, porque são acessórios do bem de família, Sim. né? Ou se tiver condomínio, porque às vezes casas têm, IPTU, etc. E também importante dizer assim, se porventura uma das dívidas do espólio não foi dado como garantia o próprio imóvel, aí sim a senhora corre o risco de até ter que vender e, entre aspas, né, perder o imóvel. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Silvana de Viamão. Morei mais de 10 anos com meu companheiro, mas nunca assinamos papel no cartório. Se ele falecer, eu tenho direito à herança? Pergunta a Silvana. Sim, tem, só que vai ter que comprovar, né? A gente chama de reconhecimento pós-mortem, em relação a que já faleceu, porque tem que ter uma prova de que vivia em companheirismo para conseguir postular o seu direito. Às vezes, no próprio inventário, e isso já é aceito pelos herdeiros, não sei se tem mais pessoas, né? Filhos, ascendentes, descendentes, aquela linha que herda direto. Né? Hoje, a companheira, que no caso aí ela herda sim, né? Em igualdade com os filhos. Mas tem que comprovar a união. Né? Isso é feito assim, pode ir lá no inventário e dizer que era companheira e os outros serão ouvidos para ver se aceitam ou não. E se não aceitarem, como fica? Aí é postular uma forma de reconhecimento e informar, inclusive, o próprio processo de inventário, né? Dizendo que existe um reconhecimento para reservar os bens. Isso pode ser feito também. Tá certo. Existe alguma situação onde é impossível se contrapor a essa união estável? Por exemplo, eu tenho lá, eventualmente, algum tipo de conta do serviço telefônico que está no meu nome, né, no caso da esposa, e é na mesma residência que eles dois moram juntos e pagam e tem comprovação. Isso aí não É fácil contestar. Não é assim, isso não significa. Por quê? Porque a união ela tem que ser pública e notória.
Sim, mas daí os vizinhos podem comprovar isso. Sim, sim, se vai através de vizinhos, Depoimentos. etc. Eu tive um processo, né, a gente tem de vez em quando, onde a cuidadora, né, Pediu. postulou E, o reconhecimento. e teve êxito? Não entra. terminamos a ação Ah, ainda. tá bom. Então Não, eu ficamos. digo só para... Só para. Não, não, sim, sim. Porque, né, vive em união estável e tal. Porque tem algo muito importante também. É que quando ocorrer o óbito, eles têm que ter continuado a convivência. É o que às vezes não ocorre. Né? Já houve a ruptura da vida em comum, então não tem mais Sim, aquela a natureza comprovabilidade. jurídica de união. Tá certo. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Carlos, de Gravataí. Me divorciei há 2 anos e continuo pagando pensão para minha ex-esposa. Ela começou a trabalhar e tem boa renda. Posso pedir para encerrar o pagamento, doutora Solange? Para ex-esposas, né? Ele continua, não sei se não foi feito por um tempo determinado, a gente chama pensão de alimentos pro tempore, ou seja, por um tempo determinado. O que acontece, né? Se ela não tem mais a necessidade dos alimentos, ele pode sim postular a exoneração dos alimentos. Claro que não vai ser de imediato, vai ter que entrar com ação, ou até mesmo conversar com ela para ver se tem condições de fazer um acordo, não precisa judicializar em tudo hoje, Claro. né? Entrar na justiça, isso demora. Então, se tem um diálogo, ele está pagando, ou até uma sugestão que eu sempre dou aos nossos assistidos, aos meus clientes, é o seguinte: chama, tenta fazer um acordo, diz, olha, até um período, vamos supor, nós estamos em X, até o final do ano, ou o ano que vem, né? Dá um período, um tempo, aí a partir dali a gente cessa, até para a pessoa, de repente, não ter aquele cessou de imediato Sim, os programar, alimentos, né? E aí começa o litígio, né? Seria interessante isso, né? Conversar com a ex-esposa, já que ele vem contribuindo com pensão de alimentos, dizer que ela não necessita mais e aí fazer esse tipo de acordo. Até tem não é uma expressão nem um dito, mas é muito comum, né, se dizer, tanto no caso empresarial quanto no caso das relações entre cônjuges, né, se conhece o ex-sócio depois que termina a empresa, e se conhece, né, como brincadeira, né, doutora? Só para... Como é que é um comentário assim? Relativamente ao companheirismo, à união, né? Isso no Mas depois. sabe... Por isso que eu acho que o diálogo ele é muito sim. importante em qualquer situação, né? Esse é o o pressuposto. que se tem hoje, o que a gente consegue referir em relação às redes sociais, né, tudo muito rápido hoje, o WhatsApp, comunicação. Então, eu pelo menos chego à conclusão que falta diálogo entre as pessoas. Por quê? Que eu sempre faço a referência e acho bem importante. É a mediação e a conciliação. Correto. Porque às vezes as pessoas não têm um diálogo, elas já saem não se conversam mais. Pelo WhatsApp não é conversa, né? É só uma troca de momentos e tal. Mas ver o outro lado também, dar oportunidade para as pessoas. Às vezes não sabem o que está acontecendo. E eu até por hábito profissional como publicitário sempre faço, né, eu uso, né, e sem falsa modéstia, né, meio pioneiramente, né, o que está faltando muito hoje é o face-to-face, né? Isso. É um trocadilho com o Facebook, está faltando isso, né? O conversar, dialogar, o que a senhora está falando aí, realmente é muito importante. E a mediação e a conciliação que a gente tem hoje, até o nosso próprio Código de Processo Civil, nossa legislação, né, o CNJ, busca muito que haja o diálogo entre as pessoas. E é difícil, né, mas não é impossível. Então a gente sempre busca. Eu sempre busco também, quando tem os meus processos na judicialização e tal, a gente sempre busca tentar de uma maneira que as pessoas conversem. Tá certo. Ainda dentro desse contexto aí de pensão, a próxima questão foi enviada pela telespectadora Sandra, de Esteio. Meu filho fez 18 anos, mas ainda estuda e não trabalha. O pai pode parar de pagar a pensão automaticamente? E se caso ele parar, o que posso fazer? Não, ele não pode fazer isso, de uma forma... Porque os alimentos, ele tem 2 requisitos muito importantes, tem até mais, tem 3, né? Mas os 2 muito importantes, que é a necessidade e a possibilidade, né? A necessidade do filho e a possibilidade do pai continuar pagando. Então, em relação, só porque fez 18 anos, é maior e capaz, não significa que ele ainda não tenha a dependência e a necessidade de receber os alimentos. Aí o que faz, né?
ele tem que continuar pagando. E aí o pai, se for o caso, entender que não tem mais a possibilidade, ele tem que entrar com ação judicial para exonerar. E também uma das coisas que eu também digo, quem sabe conversa com ele e dá um tempo, né? Até o ano que vem, ou sei lá, um tempo, 2 meses ou 8 meses, não interessa, para acessar a pensão, para que as pessoas se organizem financeiramente, inclusive. Que a pensão é isso, é uma contribuição. E caso ele simplesmente cesse, né, que não seja desconto em folha, que desconto em folha não tem como fazer isso, ele vem pagando mensalmente, aí pode executar, porque só não pagará a pensão quando tiver uma decisão judicial, seja ela homologatória entre as partes ou uma decisão do juiz, entendendo que ele não necessita mais. Aí ela vai ter que buscar judicializar e executar. A gente chama isso de cumprimento de sentença hoje. Correto. No tema da separação, a nossa telespectadora Vera, de Porto Alegre, traz um relato e faz um questionamento, doutora Solange. Depois da separação, fiquei morando na casa que era minha e do meu ex-marido. Ele, o meu ex-marido, pode pedir aluguel dessa casa? Um relato até que, confesso que eu não tinha ainda recebido aqui via os nossos canais uma pergunta, né, nessa situação. É bem interessante. Ela, em princípio, vou responder assim, em princípio pode sim. Né? Enquanto está se discutindo a partilha de bens, a gente chama de má comunhão, então aí não tem como. Mas quando terminar, sim, se ela está usando com exclusividade. Mas tem um detalhe, né, muito importante, que os nossos tribunais vêm decidindo. Se ela mora com os filhos, se ela fica com os filhos, porque aí ela não refere para nós. Não, né? não refere. Se for só ela, sim, terá que pagar aluguel. Né? E aí tem que postular, porque ela está usando um bem que é dos dois. É como se fosse um condomínio. Sempre explico isso aos nossos clientes, né? É como se fosse um condomínio. Está usando com exclusividade? Estou. Então, tu vai ter que me pagar alguma coisa, porque eu também sou proprietário. Né? Mas os nossos tribunais vão analisar o pedido, porque se tiver morando com um filho, e aí não é só ela que utiliza com exclusividade, aí terá uma decisão do juiz se cabe ou não. Consumidor em Pauta vai para um rápido intervalo e já voltamos tratando do direito de família e sucessões com a doutora Solange Guinteiro. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço, como eu sempre afirmo aqui, totalmente dedicado e um dos raros canais no Brasil com essa amplitude na resposta via o meio eletrônico aqui da TV, das dúvidas e questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito tributário, do direito comercial, do direito previdenciário e do direito de família e sucessões, que é o tema que estamos tratando hoje aqui, recebendo a doutora Solange Guinteiro, que está aqui voluntariamente respondendo os questionamentos e dúvidas enviados para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta do nosso telespectador Sebastião de Sapucaia do Sul. Posso fazer um testamento deixando todos os meus bens apenas para um dos meus filhos? Porque ele é o único que cuida de mim. Pode isso, doutora? Não, não pode. Né? Porque filhos significa que ele tem outros, certo? Então, nós todos só podemos dispor de 50% do nosso patrimônio. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um testamento com a disponibilidade dos 50%, deixar para este filho. Né? Mas não pode relativamente aos outros 50%. Porque, entre aspas, não vamos nem... só entre aspas mesmo, estaria deserdando os outros, mas não pode, né? Então, o que ele pode fazer? Aquela parte que é disponível, ele deixa em testamento para o filho que está cuidando dele, né? Se ele acha que é uma deferência, ele pode fazer isso, sim. E ele tem que fazer isso via testamento, porque se não for feito, aí na hora, depois do inventário, todos terão... Mas muito bem. Às vezes eu sou consultada em relação a isso, e eu sempre digo o seguinte, assim, ó, se é pessoa idosa, para que não ocorra
qualquer tipo de contestação em relação ao testamento, porque pode, porque é feita a abertura, os herdeiros, né, e os legatários são comunicados. Então, o que seria interessante ir ao médico e pedir um laudo, um atestado de capacidade, principalmente para os idosos, né? A gente, de repente, não tem condições, então isso já deixa com mais substância, né, aquele testamento, sabendo que realmente o que ele está fazendo. Porque quando se deixa um testamento, às vezes tem litígio, né? Tem os judicializados, os irmãos, briga e etc. Isso mesmo. Tá. Dentro desse contexto da pergunta do telespectador, se ele deixar os 50% para os filhos, os outros 50% são divididos, esse filho que vai receber já 50% participa da divisão dos outros 50%. Isso mesmo. Então muito bem. Vai receber porque o que é o testamento? É um legado? O que é um legado? É um presente? Né? Lembra lá na época dos reis, né? Claro. Não dá um legado, o legado é um presente. Então, ele também tem direito, então ele recebe mais. Mas está certo. A telespectadora de Porto Alegre optou por não se identificar, doutora Solange, e traz o seguinte relato. Meu marido faleceu e o apartamento está no nome de nós dois. Eu preciso abrir inventário mesmo assim? Sim, sim. Se o apartamento está no nome dos dois, precisa para regularizar a situação, né? Porque eles têm ali, está no nome dele, que já faleceu, e dela. Como é que ela vai regularizar, né? Aí ela faz uma abertura de inventário, como se for só ela, aí pode ser até pela via extrajudicial para conseguir regularizar. E, além de tudo, tem os impostos a serem pagos para o Estado, né? Em relação ao óbito. Tá certo. O telespectador Paulo de Viamão traz o seguinte questionamento, tá? Uma dúvida e um questionamento. Meu pai faleceu deixando muitas dívidas. Nós, os filhos, somos obrigados a pagar com os nossos próprios bens? Não, não são obrigados. Então, até como eu disse no início do programa, o espólio paga suas dívidas, né? Qual é a diferença de sucessão e de espólio? Sucessão é o óbito, é a morte. O espólio é a abertura do inventário, onde lá estará os bens, e eu sempre digo, né, é o ativo e o passivo. O que é o ativo? São os bens, o passivo são as dívidas. Os herdeiros pagarão até o valor do monte mor, que a gente chama, são os bens do inventário. Então, não vai tirar valores dos meus bens particulares para pagar dívidas do espólio. Nesse caso, portanto, do ponto de vista mais leigo, né, no nosso caso, meu aqui como seu entrevistador, doutora, é fundamental ter um assessoramento jurídico, porque, eventualmente, alguém pode entender e entrar com uma ação lá relativa à dívida, no caso aqui do pai do telespectador, reivindicando que seja pago, ele me devia 100 mil e não me pagou, e agora o filho que herdou, o João, tem condições e eu vou acionar o João para que ele pague os 100 mil. Isso, é que tem dois momentos, olha que importante o teu questionamento, né, Gil, assim. Tem um momento que o inventário ainda não finalizou, certo? Se ele não finalizou, quem é responsável é o espólio. Se ele já finalizou, quem é responsável são os herdeiros individuais. Tá? E aí é que ele vai provar, não, olha, só pode me cobrar X, Tá. foi o que eu recebi. Tá. Não pode ir além. Além, tá. Mas, por exemplo, se no contexto dessa questão enviada pelo telespectador, se o pai fez um testamento deixando para o João parte da herança lá, assim, um imóvel, né, 50% daquele imóvel é do João, e aí quem for demandar, né, a cobrança, ele pode cobrar fruto daquele 50% que foi herdado? Aí tu fez uma mistura que nós vamos ter... Opa, desculpe. Não tem problema. Fez uma mistura que a gente vai ter que fazer um divisor de águas, né? Tem problema. Uma coisa é o legado que ele recebeu. Se ele recebeu e dentro do limite da sua herança e do seu legado, ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Isso. Isso a gente entende. Por quê? Porque a sucessão não pode ultrapassar o que vai receber. Vamos supor, tem mais dívida, ele não pode ultrapassar. Correto. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Paula, de Porto Alegre.
e ela coloca o seguinte: tenho guarda compartilhada do meu filho. Isso significa que ele vai morar uma semana em cada casa? Pergunta a Paula, doutora Solange. Não, a guarda compartilhada, às vezes, as pessoas realmente fazem essa confusão, né? Mas a guarda compartilhada é para decidir sobre a criação e a educação do filho. O que que tem, né? A guarda compartilhada, a criança tem que ter uma residência fixa. Não significa que o pai não possa conviver de uma forma livre com o filho. Então, o que nós temos assim no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é o maior interesse da criança. Tem um princípio importantíssimo. Então, se dá bem, por que não deixar conviver? Não precisa ficar engessado, tem que ser na quarta-feira e só em finais de semanas alternados. Ele pode conviver também e não há necessidade. A guarda compartilhada é isso, não é um dia aqui, outro dia ali. Isso não é compartilhado. A gente chama lá, que está em desuso, inclusive, que é a guarda alternada, porque a criança aí não sabe onde é a minha casa. Tá? Então, coloca-se que a residência fixa será na casa materna ou paterna, aí é escolher entre eles. Tá? Não significa que sempre será materna, também é paterna. Então, essa é a diferença, né? Compartilhar é criar e educar, ou seja, é decidir sobre tudo na vida do filho. Isso, tá Onde certo. estuda, se vai fazer cirurgia, se não vai. Isso é muito importante. Porque eu vou repetir e dizer sempre: pais não se separam. Tá certo. Quem se separam é marido e mulher, companheiro e companheira. Correto, muito bem lembrado. E aí vale de novo o que a senhora já comentou antes do intervalo, que é a questão do diálogo, né? Sempre é importante, e no caso específico, em se tratando de filhos, né, em primeiro lugar, os filhos, né? E eventualmente as divergências podem ficar para trás. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Daíse, de Guaíba. Quero doar minha casa para minha filha, mas continuar morando nela até o fim da vida. Posso fazer isso legalmente? Pergunta a Daíse. Sim, pode fazer a doação e aí se faz uma doação com usufruto, se ela continua morando, né? Ela faz a doação, você paga o imposto, porque é doação, tudo a gente tem que transferir e fica lá registrado o nome da filha, a gente chama isso de nua, no direito, né, das coisas, nua propriedade, então fica em nome da filha, mas o uso da mãe, que aí ela inclusive o usufruto, ele se extingue depois com a morte, né? Aí a filha vai ao registro de imóveis, pede a liberação, né, do usufruto e ela passa a ser proprietária na integralidade. E nesse caso da doação, por exemplo, tá? A mãe vai lá, não está na questão da Isa, mas só para ampliar aqui uma dúvida que surgiu. Ela vai lá, fez a doação, a filha passa a ser a proprietária do imóvel, tá? E a mãe continua morando. Daqui a um ano, a filha, no caso, né, vai lá e pode colocar à venda o imóvel? Não. Usar, gozar e fruir. Tá, Esse é o, né? É o tripé. E são os três, É o tripé. Eu vou usar e vou utilizar, né? Então não, ela não pode, ela tirar a mãe, né? Ela não pode vender. Foi assim, né? É assim, a pergunta é essa, ela pode vender. Por isso usufruto, eu vou usar, gozar e fruir. Né? Tá. E também não posso vender. Tá certo. Porque eu não sou mais proprietária. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Silvana, de Alvorada. Vivi 20 anos com meu companheiro, mas ele ainda era casado no papel. Mesmo assim, posso pedir pensão por morte? Olha, né, o direito previdenciário, mas pode sim, e comprovar, né, que eles estavam separados, aí vem a comprovação, sempre vem a comprovação, mas pode postular, sim, os requisitos necessários, ela tem, vivia com ele, né, tinha uma união, e vai provar que ele estava separado de fato e não de direito, que tem uma grande diferença aí. Tá, mas o relato aqui ele é simples, né, doutora Solange? A sua resposta foi precisa, mas deve ter uma complexidade, porque envolve a outra parte também, não tem? Sim, tem, porque quando vai postular a pensão previdenciária, que seja ela municipal, estadual ou da União, o que ele vai ter que comprovar? Que convivem juntos. Né? Se ela, quanto tempo? Ela disse que viveu 20 anos com o Então companheiro, mas ele já era casado no papel. Sim, mas ele já, veja, ele era casado
Mas a ruptura da vida em comum aconteceu. Tá, mas a minha pergunta é, que não está aqui, desculpa, mas é essa outra parte que eventualmente, né, por exemplo, Ela vai ter vivo... que provar que convivia com ele também. Ah, as duas Pelo meu, partes. a meu ver, Assim, não. mas no Porque houve a papel... ruptura da vida em comum. Uhum. Ah, mas se ela não pode alegar, daí de novo da série não está na pergunta, mas está no contexto. Ela não pode alegar, por exemplo, que a relação, ela desconhecia a relação e na prática ela está... Alegar, eu gostei da palavra, alegar pode tudo, né? Agora vai ter que comprovar, por isso que a gente sempre diz, vai ter que comprovar a união. E como é que se comprova isso? Pública e notória, Tá certo? certo. Acontece. Tá certo. Que acontece. Muito obrigado, doutora Solange Quinteiro, pelas suas contribuições ao Consumidor em Pauta e aos nossos telespectadores e telespectadoras que enviaram suas dúvidas e questionamentos. E até a próxima edição. Até lá!